Deseja parear? Essa é a série de mensagens que a gente está conversando aqui. Nós estamos conversando sobre família nesse mês, né? Então, a gente falou na semana passada sobre marido e esposa. Deseja parear, marido e esposa. Se você não viu essa mensagem, ela está no nosso YouTube, no Facebook, e tem vários videozinhos, vários pequenos trechos também dela particionada para você poder assistir. Está tudo lá no Facebook e no YouTube. Beleza? Hoje, nós vamos falar sobre um outro aspecto do pareamento. O que nos norteou essa série? Por que a gente decidiu trabalhar essa questão do desejo a parear? Nós decidimos porque nós, analisando a nossa cultura, nós percebemos que há um consenso entre que nós vivemos numa sociedade desincronizada, em desincronização social. Isso você vê na área que as pessoas estão falando de novos consumidores, você vê na área da filosofia, você vê em várias áreas, que a nossa sociedade está fora de sincronismo. Nós vivemos num mundo descompassado, e um conceito que ajuda muito a gente a entender isso é um conceito de um filósofo alemão chamado Hartmut Rosa, onde ele diz que o conceito da aceleração, que nós somos sempre impulsionados a acelerar na sua vida profissional, no seu desempenho como pai e como mãe, na vida de aluno, em qualquer área você é impulsionado a acelerar, e há uma pressão sobre você, que se você não acelerar, você fica para trás e você vai ficar inútil, não vai ter serventia. O problema de sermos impulsionados a acelerar dessa forma é que cada um acelera de uma forma, num ritmo. E como cada um acelera num ritmo, nós ficamos sem momentos de encontro, nós ficamos descompassados, desincronizados. A aceleração nos impede de andarmos no mesmo ritmo. Então, nós vivemos num mundo desincronizado, vivemos num mundo complicadíssimo para a gente. E aí a proposta é, se você está nesse ambiente desincronizado, aonde uma das coisas que mais são afetadas são as ações comunitárias, os momentos comunitários. E esses momentos comunitários, eles são tão pequenos quanto grandes, como uma igreja ou como família. Então, as famílias estão desincronizadas, os tempos não batem. E a solução bíblica para isso é a gente realizar um pareamento entre o que Deus pensa, o que nós pensamos e com a nossa família. Beleza? Hoje nós vamos conversar sobre pareamento entre pais e filhos. Beleza? Hoje é entre pais e filhos. A dificuldade maior que a gente vê, que eu tenho visto entre pais e filhos e famílias, é a aceleração, esse conceito que eu já falei, e a expectativa. Expectativa é um problema sério. A expectativa é um problema. Por quê? Não está certo, produção. Não está certo, não. Agora está certo. A produção está me dizendo ali que não estava certo o slide. A expectativa é um grande problema. Porque pais têm expectativas em relação aos seus filhos. Filhos têm expectativas em relação aos seus pais. E quando essas expectativas não batem, há um grande conflito. Um grande desacerto e um grande desarranjo. E muitas vezes as expectativas dos pais para com seus filhos não são justas e não são reais. Por outro lado, a expectativa dos filhos em relação aos pais também, às vezes, não são justas e não são reais. São desumanas. E aí você pensa assim, quando eu falo filhos e pais, todo mundo aqui é filho, correto? Alguns aqui são pais, correto? Então, toda vez que eu falar filho, eu estou falando com você. Ok? Toda vez que eu falar pais, eu estou falando só com quem é pai. Deu para sacar? Então, filho tem a ver com você. Porque a mania que a gente tem é quando ele olhar filho, a gente olha para a criança. Ele olha para os pequenos. Não é disso que eu estou falando. Ok? E Paulo faz uma diferença muito engraçada, muito, muito bonita para a gente ver aqui. Tá bom? Então, toda vez que eu falar de filhos, eu estou falando de você. Toda vez que eu falar de pais, eu estou falando para aqueles que já são pais. E se você é filho e pai, obviamente, então é para você dos dois lá, tomou filho, já era. Então, a dificuldade é a aceleração e a expectativa. A expectativa é desigual. E qual é a solução que eu vou tentar traçar para você hoje? É a sincronização e o ajuste de expectativa. Mas ajustar com o quê e com quem? Para ajudar a gente a entender isso, eu quero ler capítulo 6 de Efésios, versículo 1 a 3.
fala assim: filhos, façam o que os seus pais mandarem. É bem por aí mesmo. Honre pai e mãe. É o primeiro mandamento que traz uma promessa, para que você possa viver bem e ter vida longa. Vou ler novamente. Filhos, façam o que os seus pais mandarem. Ai, já começou aí complicado. É bom, é bem mesmo por aí. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento que traz uma promessa, para que você possa viver bem e ter uma vida longa. Fazer o que os pais mandam. Se você já é pai ou mãe, você não está nessa categoria mais. Só que, infelizmente, tem alguns pais que ainda, dentro do seu casamento, ainda fazem o que os seus pais mandam. E vivem à mercê da influência daquela pessoa que ocupou o papel de pai e mãe. Só que a Bíblia diz, lá em Gênesis, quando você se une, o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e formará uma nova família. Quando você se torna pai, casa, você saiu dessa categoria de filhos, obedeçam em tudo os seus pais. Você entra numa outra categoria. Só que a nossa transição para essas categorias fica muito delicada. A gente não entende a diferença. A gente sabe que tem que honrar, mas a gente não sabe a diferença. Como é que o meu papel? E aí alguns metem os pés pelas mãos, inocentemente, é claro, e mantendo essa obediência aos pais, mesmo casado com filhos. Peraí, mas qual é o papel então? É isso que eu vou tentar te mostrar aqui, tá bom? A primeira coisa que ele está falando aqui é para o filho, aquele que ainda não é pai, aquele que ainda não casou. Se você não casou, você não é pai, isso aqui é para você. Ele está dizendo, obedeça. Obedeça. O seu papel é obedecer, simplesmente obedecer. Eu até esqueci o slide que eu fiz. O seu papel é obedecer, simplesmente assim. Obedeçam o que os seus pais falam. O problema, quando a gente lê esse texto, é que tem um conceito muito impregnado na nossa cultura que bate de frente com essa questão da obediência, que é a autonomia. Como é que eu concilio e conjugo obediência com autonomia? Porque a cultura fala para que a gente tenha autonomia, mas a Bíblia fala que a gente tem obediência. E entre obedecer ao pai e ter autonomia de dizer para si o que é certo e o que é errado e fazer suas próprias escolhas, muitas vezes nós fazemos essa escolha. Nós queremos ter logo a nossa autonomia e tomar as nossas decisões. Só que Paulo está dizendo, filhos, obedeçam aos seus pais. A autonomia não deve ser, lembra que a gente falou na semana passada, que Paulo está jogando uma bomba na cultura grego-romana, onde todo mundo obedecia ao patriarca, e agora ele está falando assim, Jesus é o top da família, é a ele que você tem que obedecer. Marido e mulher têm que ser submissos um ao outro. Vocês são iguais agora. Okay? E ele está colocando a mesma coisa nos filhos, ele está colocando, filhos, vocês têm que obedecer aos seus pais, e não brigar pela autonomia, e não brigar para que você possa ser independente logo cedo. Só que o filho pensa o quê? Mas meu pai e minha mãe não entendem. Acho que essa é a frase que mais sai da boca dos filhos. Meu pai e minha mãe não entendem. Sabe por que você acha que seu pai e sua mãe não entendem? Por quê? Porque você confunde sabedoria com conhecimento. Filhos confundem sabedoria com conhecimento. Conhecimento você adquire estudando. Lógico que você hoje tem muito mais conhecimento que seus pais. É bem provável. Só que sabedoria se adquire na faculdade da vida. Não é sentado lendo site, nem buscando no Google. E é isso que a geração de filhos tem negligenciado e não tem degustado e aproveitado dos seus pais. A sabedoria da vida. E um outro fator, então esse é o defeito dos filhos. Agora, qual é o defeito dos pais? O defeito dos pais é simplesmente não ter autoridade sobre seus filhos. Quando eu falo autoridade, não é mandar. Tem muitos pais em que o filho olha e fala, eu não quero ser como você. Ele não vai apontar o dedo para você. Ele não vai dizer isso para você na sua cara, nunca. Não adianta perguntar, Rosana. Ela nunca vai dizer isso para você. Mas o filho pensa.
Né? Então, o filho pensa e olha para o pai e vê uma pessoa desconectada da atualidade. O pai, agora eu vou falar um pouco mais dos jovens. O pai e a mãe não usa TikTok. O pai e a mãe não sabem mexer em rede social. O pai e a mãe... Ele vê uma pessoa assim, muito desconectada do seu mundo. Só que o problema é que, na verdade, você não precisa saber TikTok, rede social, mexer em Google, em computador, para que você possa ser admirado pelo seu filho. Agora, se você tiver um caráter firme, escolhas sensatas, tomar cuidado com posições políticas dentro de casa, não falar do mal do pastor na mesa do jantar. Se você fizer isso e tiver uma vida coerente com aquilo que você fala, o seu filho vai olhar e falar assim, eu posso discordar dele ou dela, mas é uma pessoa que eu gostaria de ser. Firme nos seus propósitos, firme nas suas convicções. Percebe? Muitos pais não criam, não investem em ter uma imagem de autoridade em que o filho olhe e respeite. E aí quer fazer o quê? Impor pela força. E pela força não vai rolar. Não vai. O filho não consegue. Ele precisa de exemplo. Você precisa construir credibilidade. Ah, pastor, você está de sacanagem. Construir credibilidade com meu filho. Eu dei no peito para mamar, mano. Eu troquei fralda. Não, essa é verdade. Por quê? Embora você tenha feito tudo isso aí muito bem, chega uma idade em que o filho começa a avaliar, ele não sabe ainda, mas ele começa a avaliar caráter. E ele vai tentar identificar caráter que se assemelha ao dele, para ele seguir. Por isso que muitos de vocês têm dificuldade de lidar com os pais. Por isso que muitos de nós olhamos e falamos assim, minha mãe é legal, mas eu prefiro ela lá e eu aqui. É melhor não estar muito perto, não. Por quê? Porque nós não vimos similaridade de caráter, nós condenamos as posturas deles. E aí nós queremos nos afastar, como se fosse a solução. Só que se você chegar num ponto desse, a solução não é se afastar. Se não for um relacionamento tóxico e doentio, onde a mãe é extremamente doentia e que aproveita da bondade do filho e usa e machuca o filho, se não for esse o caso, e se você for se afastar, você está perdendo os últimos anos que você poderia aproveitar com a sua mãe, com o seu pai. Isso não é sábio. Isso não é honrar pai e mãe. Então, honrar pai e mãe não é obedecer pai e mãe, dependendo da altura da sua vida. Pais, criem caráter, criem autoridade. Sejam pessoas que seus filhos gostariam de imitar. Eles podem até discordar, mas eles vão olhar e falar, pelo menos tem coerência. Não adianta um pai chegar, e acontece isso muito com pastores, vou falar da minha alçada. A gente prega aqui uma coisa muito legal, aí se eu tivesse filho, aí chegava em casa, eu gritasse com a minha esposa, eu não conseguisse manter o equilíbrio da submissão, não conseguisse manter as minhas palavras a longo prazo, meu filho ia me ver aqui de uma forma, em casa de outra forma. Isso não é saudável. Outra coisa que pais fazem, que é muito interessante, tem pais que não dão a mínima para discutir na frente dos filhos. Mas quando vão namorar e se elogiar, fazem no privado. Fazem no escondido. Os filhos não veem os seus pais trocando carinho. Só veem seus pais discutindo e brigando. Que mais você está passando para os seus filhos? A gente precisa refletir. Então não é só por parte dos filhos, é por parte dos pais também. Mas eu estou falando ainda dos filhos. Então, até você formar uma família, obedeça e honre seus pais. Ok? Depois que você forma uma família, o mandamento para você é outro. Agora eu vou falar de você com relação aos seus pais, você que já é pai. O mandamento é: honre pai e mãe para ter vida longa. É uma promessa mística que você vai viver até 95 anos se você honrar sua mãe, ou até 110 anos. Não, não é disso. Essa promessa tinha um contexto específico quando ela foi feita, e está narrada lá em Êxodo 20, recolocada em Deuteronômios, porque era um mandamento específico para aquele povo que ia entrar numa terra, numa nova cultura.
Então, se vocês fossem entrar nessa terra, nessa nova cultura, e vocês obedecessem aos mandamentos, aqueles mandamentos seriam o passe livre deles para a graça de Deus e para poder viver bem naquele lugar. Então, se eles honrassem pai e mãe, eles conseguiriam obedecer aos conselhos dos pais e não se envolver com aquela cultura e conseguiriam passar ilesos. Essa era a ideia de Deus, naquele momento. Isso não tem a ver com a gente hoje. E o que tem a ver com a gente hoje? Hoje, honrar pai e mãe significa o quê? E aí você vai fazer uma avaliação se você tem honrado seu pai e sua mãe. Tem dois conceitos de honra muito importantes que você precisa ter. Primeiro, respeito e consideração ao levar uma vida decente que reflita o carinho, o amor e dedicação que seus pais te deram. Sacou? Você tem respeito e consideração ao fazer o quê? Ao levar uma vida que honre o investimento que seus pais deram a você. Essa é a primeira maneira de você honrar seu pai e sua mãe. Sacou? Então, como eu honro meu pai e minha mãe? Primeiro, que eu tenho uma vida digna. Que eu tenho uma vida em que eles olhem e falem, valeu o investimento. Segunda maneira, dar a consideração devida, manifestações que denotem respeito, cuidado e apreço. É aí que você falha, se você faz aquilo. Deixa minha mãe lá e eu aqui. Meu pai lá e eu aqui. É aí que você falha. Na hora de fazer as manifestações de apreço, na hora em que você está perto, na hora em que você levar para jantar, na hora em que você tirá-los de casa para poder esparecer, na hora em que você fazer algo diferente para eles terem uma nova experiência. Rosana, para de sucrinar a Raíssa, mano. A Raíssa nem dinheiro tem para te levar para jantar. Para com isso. É nessa hora que você honra. Ela faz isso na minha frente, não tem como. É nessa hora que você começa a honrar. É nessa hora em que você começa a perceber como é que suas ações. Então, há um movimento na adolescência, na juventude, onde você se desloca e vai fazer uma nova família. Show de bola. E aí você vive a sua vida de uma maneira que o honre, de uma maneira em que eles fiquem felizes ao ver. Quando você está com a sua família, aí você não é mais obedecer. Você obedece a quem na sua família? A Jesus, porque você e seu marido são submissos uns aos outros. Então, qual é o meu movimento em relação aos meus pais? Mimar. Mimar. Mas, pastor, você não conhece minha mãe? Pastor, você não conhece meu pai? Não conheço, nem preciso conhecer. Porque é assim que tem que ser feito. Mimar. Minha mãe é casca grossa, fala mal de todo mundo. Minha mãe também é bocuda. Não interessa. Tá vendo agora isso aí. A gente comprou um presente. Minha mãe sempre quando vai comprar as coisas na internet, ela pede para eu comprar. Essa semana eu comprei algumas coisas para ela. E mandamos entregar lá. Uma coisa era presente de Dia das Mães, ela ficou super feliz, e a outra era um negócio lá para ela configurar na televisão. E minha mãe é uma porta com tecnologia. Mãe, te amo, mãe. Mas ela é uma porta com tecnologia, difícil para ela, bem difícil. Minha mãe tem umas unhas grandes, que nem para digitar no celular ela consegue. Mas minha mãe é uma porta, uma portinha bonitinha, assim, formosa. Mas E o que eu fiz? Mandei entregar lá. Chegou? Falei, cara, eu preciso dedicar tempo à minha mãe para que ela possa, que ela não dependa dos outros. Então, já há algum tempo eu decidi isso. O que eu faço quando é para você configurar Netflix, configurar uma coisa na televisão? Eu ligo para ela no vídeo, no WhatsApp vídeo. Sabrina ficou na sala ouvindo. Umas 2 horas, mais ou menos, eu fiquei com a minha mãe. Botei o celular aqui, vendo um vídeo tutorial, explicando para ela. Mãe, assim. Mãe, assado. Não está indo. Eu não sei aquilo. Mãe, calma, mãe, você consegue. Calma, mãe, vai devagar que você consegue. Isso aquilo. Aí a gente identificou que ela tinha que digitar números, mas o teclado estava em letras, e os números pequenininhos, ela tinha que trocar o teclado. Então ela tentou umas 10 vezes colocar a senha, que era só de números, e entrava letra. Mas ela não conseguia me falar que lá em cima estava letra, porque eu não conseguia ver a televisão. E ela tentou umas 4, 5 vezes. E eu falei, não, mãe, mãe, entendi agora, mãe, vai ali embaixo, troca o teclado, mudou para número, isso, agora coloca, conseguiu. Fiquei 2 horas, por quê? Cara, eu já dei muito mais trabalho para ela do que isso. Ela não saiu do meu lado. Não me abandonou, em momento nenhum. Acho que o momento mais difícil da minha mãe
foi quando ela me viu colocar todas as coisas dentro de um furgão, tudo que eu tinha, e vir para Campinas, vir embora estudar, ela sabendo que eu não voltaria mais. Ela fez questão de entrar no furgão, de vir até Campinas, para me deixar dentro do quarto do seminário, entrar no furgão de novo e voltar mais 6 horas até minha casa. Por que eu não posso dedicar 2 horas para explicar para ela como as coisas funcionam? O que a gente faz? Ah, mãe, deixa que depois eu resolvo. Isso não é honrar pai e mãe. Porque quando você ficou doente, quem passou a noite com você, com termômetro, com remédio, foram os seus pais. E hoje, só porque a mãe tem manias, tem jeitos, seu pai tem manias e tem jeitos, você se afasta. Isso não é honrar pai e mãe. Não é o que Paulo está dizendo, explicando para a gente como tem que ser. Mãe às vezes é chata? É. Mas você foi muito mais. Pai às vezes é chato? É. Mas você foi muito mais. Então o princípio do evangelho se aplica. Por quê? Porque quando eu precisei de acompanhamento, Jesus me acompanhou ao longo de uma vida, até o momento em que eu acordei, e Ele me acolheu. E é isso que eu tenho que fazer. Não porque eu sou bom, porque eu sou um filho maravilhoso, mas porque Jesus fez por mim e eu passo isso adiante. Então você tem 2 maneiras de honrar seu pai e sua mãe. A primeira maneira, tenha uma vida digna, que honre seu pai e sua mãe, que honre os esforços que eles fizeram. A segunda maneira de honrar pai e mãe, mime seu pai e sua mãe. E mimar não é simplesmente fazer todas as vontades. Você tem uma família, você tem que ter equilíbrio, mas pelo menos 1 vez, 2 vezes por ano, 2 vezes por semestre, mime seu pai e sua mãe, de alguma maneira. Faça algo inesperado. Faça algo diferente, que os deixe ver. Mas pastor, minha mãe só reclama. Eu sei. No fundo é assim. Reclama porque gastou demais. Reclama porque gastou. Minha sogra é um amor de pessoa. Mas quando a gente vai levar minha sogra para um restaurante, a gente não pode falar para ela quanto custa. Senão ela sabe o que ela faz? Ela fala assim, eu em casa faria muito mais por muito menos. Mas isso não pode roubar a sua alegria de levá-la para passear. É porque a mãe da minha esposa. A responsabilidade sua é com o seu pai. Só que o problema é que tem um conceito bíblico chamado uma só carne. Então, o que acontece? Eu sou um com ela, então automaticamente quando a minha esposa quer honrar a minha sogra, eu vou e honro a minha sogra. Por quê? Porque ela é mãe da minha esposa. Ela tem que sair do obedecer à mãe e entrar no honrar a mãe. É isso que é nosso papel. É assim que a gente deve estar. Por que a gente deve fazer isso? Para a gente viver bem e ter uma vida longa. E o que significa viver bem e ter uma vida longa? Você vive com a consciência tranquila de que você fez o seu melhor, que seus pais estão bem cuidados, bem honrados. Você vai viver com o coração em paz, sabendo que o dia que você não estiver mais aqui, em que eles fecharem os olhos e forem para outro lugar, para a eternidade, você vai estar com o seu coração em paz. Triste sim, mas com o seu coração em paz. Por quê? Porque você fez tudo o que você podia fazer. Porque você viveu intensamente os momentos. Uma coisa que me marcou muito foi no funeral do pai do Michael Jordan, naquele documentário Netflix, em que ele chega devastado, porque ele amava muito o pai, e a mãe dele chama e fala assim, não chora. Pode parar de chorar. Você tem que ser grato pelo tempo que você passou com ele. E não se afundar na tristeza porque você o perdeu. E o cara tinha sido assassinado. A gente inverte os papéis. O que a gente perde se torna mais importante do que a gente já teve. Está tudo errado. A nossa cultura ensina para a gente que não ter é mais importante do que o que a gente já teve. E aí quando você perder pai e mãe, aí você vai sentir saudade, vai querer fazer, mas você já não tem mais. Aí já não dá. A sabedoria que os pais passam para a gente
Eles podem não ter muito conhecimento, mas têm sabedoria, sabe como é que bate o coração de outro ser humano, sabe o que é ter medo, sabe o que é ter aflição. Isso é importante. Essa sabedoria te gera vida longa. Olha o que o Salomão fala em Provérbios capítulo 1, versículo 8, fala assim: preste muita atenção, amigo, ao que o seu pai diz, e nunca se esqueça do que aprendeu desde o colo da sua mãe. Use seus conselhos como coroa na sua cabeça, em sinal de orgulho, dignidade e honra. Salomão fala isso, e ele não para, ele dedica mais um momento para falar sobre isso. Tem vários momentos que ele fala sobre isso. Capítulo 6, olha que pérola que Salomão fala: caro amigo, siga o conselho do seu pai, e não ignore os ensinamentos da sua mãe. Cubra-se com eles, da cabeça aos pés, vista-se como um xale em volta do seu pescoço. Por onde quer que ande, eles guiarão você. Quando descansar, guardarão você. Quando acordar, eles os ensinarão. Pois o conselho é como um farol que guia. O bom ensinamento é luz que clareia. Disciplina e advertência são caminhos de vida. Olha o que o homem sábio disse. Mas sabe qual é o nosso problema? E aqui são os filhos mais adultos. Qualquer filho tem isso. Passou a adolescência, já virou bicho. Sabe o que é um problema? Etarismo. Já ouviu falar nisso? Etarismo é preconceito contra pessoas mais velhas. Só porque é pessoa mais velha você acha que não tem mais o que acrescentar. Não tem mais o que contribuir. Muito pelo contrário. Alguns dias atrás, eu falei para a Cida e para o Rossini, falei: olha, eu estou montando um curso de noivos, e eu quero que vocês deem esse curso junto comigo. Porque a sabedoria que vocês têm não tem preço. E por causa dos intempéries que teve, ainda não concluímos o acompanhamento da Márcia e do Marquinhos. A gente vai concluir, tem um dia, não fugir não é só botou aliança, acabou não, negativo. Vai ter um dia em que a gente vai sentar com a Cida e com o Rossini, Marquinhos e a Márcia, e a gente vai conversar sobre as experiências da vida, porque isso não tem preço. Não tem preço. O etarismo é uma praga. E está em tudo quanto é lugar. Nas revistas. O meu TCC, na Faculdade de Administração, foi fazer uma pesquisa sobre, nos livros, nas revistas de negócio, as vezes que aparecia o homem mais velho e usava uma mulher mais nova para poder rejuvenescer a idade dele, ou para poder passar uma ideia de que ele era mais novo, porque se ele fosse sozinho não rolava. O meu TCC foi sobre liderança e etarismo. A gente achou vários, fizemos uma pesquisa acho que desde 2015 para cá. Foi desde o ano 2000, parece. Achamos vários, está lotado em tudo quanto é lugar. Você já viu o Tom Cruise fazer um filme com uma mulher da idade dele? Buguei isso agora, você nunca tinha pensado nisso, né? Não tem, mano. Você já viu o 007 fazer um filme e a garota do 007 ser da idade dele? Não. Porque a cultura quer passar para a gente esse preconceito contra o que é velho. E na nossa cultura ocidental, a gente absorve muito isso. Só que grave isso, sabedoria é diferente de conhecimento. E aí, para os filhos mais jovens que moram dentro de casa, parece que o quarto virou um mundo paralelo. Virou Nárnia. O adolescente, o jovem que mora dentro de casa, vai para o quarto, e ali ele está no mundo paralelo. Por quê? Porque ele já não se encaixa mais nos outros ambientes da casa. Não se encaixa mais. Que é coisa horrível, é dar um quarto para um adolescente, principalmente se for suíte, e dar um fone de ouvido para a praga. Já era, acabou. Você não ouve, passa 2 dias, você não ouve falar. Não ouve mais o adolescente. Por quê? Isso é um sinal em que o adolescente não se adapta mais aos ambientes do lar, da casa, e precisa chamar filho, filha, vem aqui, meu filho. Senta aqui nesse banco e vamos conversar. O que está acontecendo com a sua vida? Fale para mim, conte-me tudo. Quero saber. Como vai você? Eu preciso saber. Só falta falar isso, como foi o nome. Gente, Dani me mandou um vídeo outro dia. Eu quase arranquei os cabelos, cara. Um miserávelzinho do TikTok, um moleque falando sobre um tal de iDozer. Umas músicas que são uma frequência neural que tem a pretensão
de dar o efeito de drogas no seu cérebro. Então, se você escuta a música com fone, você então tem na música cannabis sativa, maconha, tá lá. E tem várias drogas. Aí você escuta a música e você sente o efeito da droga, sem se drogar. Eu falei, e o menininho ensinando no TikTok. Você quer se drogar de graça? Eu falei, gente, nós estamos perdidos. Derruba as paredes de casa. Corta o fio dos fones. Mas tem fone sem fio? Não dá. Gente, é muita coisa. É muita invenção. E não dá para você ficar pagiando o adolescente o tempo todo. Ele vai experimentar algumas coisas. O que você tem que fazer? Crie uma vida de caráter, dê o exemplo, chame para perto para conviver, cara. Eu lembro que um dos caras que eu mais considero como líder e cuidador de criança é o Aldair, é o diretor do Pecoltec. E uma das coisas que ele falava para a gente, quando a gente cuidava de crianças de 14 anos, que estavam prestes a fazer o colégio técnico, ele dizia, não coloque o computador no quarto. O computador do adolescente tem que estar ou no corredor ou na sala, para que todo mundo que passe atrás possa ver o que ele está vendo. Não coloque o computador no quarto. O Aldair já falava isso há anos atrás. Não, vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Ele vai ser tudo que você não é. Nossa, agora pegou, hein? Agora foi forte, hein? Ele vai ser tudo que você não é. E aí? A não ser que você sozinho se sinta mal acompanhado, aí seja uma boa. Né? Mas vamos lá, vamos caminhar. Então, esse adolescente não se adapta mais ao ambiente da casa. Ele vai para Nárnia, ele fica sozinho lá. Então nós precisamos fazer o quê? Resgatar o protagonismo dos jovens e dos adolescentes. Porque eu não posso falar mais só adolescente. A nossa igreja não tem mais só adolescente, tem jovens. A gente precisa resgatar o protagonismo desses jovens. Por quê? Porque a adolescência e a juventude não é sinônimo de irresponsabilidade. Não é o tempo em que você pode fazer qualquer coisa e papai e mamãe conserta. Não é assim que funciona. Só que o protecionismo dos pais de impedir os seus filhos de arcar com suas próprias consequências alonga a adolescência, e aí você tem pessoas que eram para estar passando para a juventude e ainda estão com um comportamento adolescente. E aí você tem pessoas que são adultas e são adolescentes. Por quê? Porque foi alongado o período da adolescência. Não aprendeu a lidar com traumas, não aprendeu a lidar com perdas, não aprendeu a lidar com frustrações, não aprendeu a lidar e dar nome aos seus sentimentos. Chega como adulto e não sabe o que fazer. E vai chegar na empresa e vai achar que em qualquer momento no escritório dele, na baia dele, alguém vai vir trazer o leitinho com chocolate de manhã. Porque é isso que aconteceu em casa. Não vai acontecer. E aí muitos jovens não se adaptam às competitividades do mercado de trabalho. Mentira ou verdade, Péricles? Péricles lida com isso a vida inteira. Ele lida com isso a vida inteira. Tem jovens com dificuldade de se adaptar à competitividade do mercado de trabalho, porque os pais fazem o quê? Ah, não, você está demais. Ah, não, filho, não. Deixa o filho, deixa estudar, deixa ralar, deixa sangrar. Vamos fundo. Isso é importante, o filho vai aprender a se virar. Nós temos na Bíblia vários jovens que fizeram grande diferença, e você que é jovem tem que começar a pensar nessas referências. Nós temos, por exemplo, Daniel. Nós temos, por exemplo, Davi. Com 16 anos foi chamado para poder ser rei, mano. Já quis encarar um gigante, já matou leão, matou urso e foi embora e o bicho já pegou. Nós temos várias pessoas. Jonas, um jovem, que foi chamado por uma grande missão e que quis dar não para Deus e tomou na rabeta para aprender a ser gente. Percebe? A gente tem vários jovens na Bíblia que fizeram a diferença. Jovens casados precisam tomar responsabilidade, entender qual é a gravidade da vida. Eu amadureci muito tarde para algumas coisas. Eu amadureci muito tarde. Eu demorei para entender algumas coisas da vida. Infelizmente eu não fui criado com o meu pai, então eu não tive esse referencial. Minha mãe fez de tudo para poder suprir as necessidades. Mas quando eu vim para cá, para outra cidade, tinha coisas que eu sabia muito bem. Eu sabia me virar. Cozinhar era comigo mesmo. Eu sabia me virar. Por quê? Porque minha mãe me ensinou. Eu sabia me virar. Agora, como que eu lidaria com meus sentimentos em relação a outra pessoa, a uma mulher? Como que eu me desvencilho de um relacionamento que eu sei que vai dar ruim?
Isso eu não aprendi. Eu não soube. Porque nunca tiveram essa conversa comigo. E eu fui amadurecer muito mais tarde. Eu fui aprender muito mais tarde com homens que Deus colocou perto de mim para que eu pudesse aprender. Percebe? Porque, infelizmente, a minha família era disfuncional. Era minha mãe para todo mundo. Então a gente paga um preço em determinado momento da vida. A gente acaba pagando um preço. Apesar da cultura olhar nossos adolescentes como criança, Deus não os vê como crianças. Deus jamais os enxerga como crianças. Efésios capítulo 6, versículo 4, fala assim: Pais, não provoquem seus filhos, sendo duros demais com eles. Tratem de segurá-los pela mão e guiá-los no caminho do Senhor. Acho que eu podia acabar aqui a mensagem, vamos embora, você reflete sobre isso e beleza. Olha a gravidade do que Paulo está falando. Paulo está dizendo, não provoquem os seus filhos, sendo duros demais com eles. Isso é extremamente subjetivo, né? O que é ser duro demais e o que é ser duro de menos? Ser duro demais é quando você, não é se seu filho está ralando demais, mas é quando você coloca as suas expectativas no seu filho. Quando você tem expectativas erradas, quando você estabelece um padrão muito alto e quer que o seu filho e que a sua filha chegue lá. É quando você quer se autorrealizar na vida dos seus filhos. Tem muito pai que quer se autorrealizar. Tudo que não fez na vida, quer ver o filho fazer. Quer se realizar por tabela. Isso joga um peso enorme nos seus filhos. Não foi para isso que Deus nos chamou. Você tem que se realizar na sua vida. A vida do seu filho, da sua filha, é a vida dela, dele. Mas tem muitos pais que forçam, estabelecem padrões altos. Desde a infância. Não dá tempo da criança ser criança. Já coloca numa escola que tem prova toda semana. E vai, entra nessa. Na verdade, os pais estão. O Ricardo Agreste fala isso, que os pais estão fazendo seus filhos serem peças de reposição para o mercado de trabalho. Simplesmente isso. Você investe tudo o que você pode para ele ser um bom profissional. E não se preocupa em ele ser um bom homem, uma boa mulher que honre a Deus. Quanto tempo você já gastou evangelizando os seus filhos? Evangelizar filho não é falar da igreja. Não é incentivar a vir ao domingo. Evangelizar filho diz respeito a você contar a história da vida dela, que começou antes dela existir. Que começou na eternidade. É mostrar para ela que ela é pecadora, que ele é pecador. Mas que teve um Deus que o amou de tal maneira que veio ao mundo para morrer e pagar o preço por ela. Quando foi a última vez que você teve uma conversa assim com seus filhos? Reflita sobre isso. O texto continua dizendo, segure-os pela mão e guie-os no caminho do Senhor. Guie-os no caminho do Senhor. Sabe qual é o problema? A nossa cultura tem feito pais vendedores de mapa. Quando nossos filhos precisam de pais que são guias. A diferença entre um vendedor de mapa é em que ele não tem compromisso. Ele te vende um mapa e fala, vai. O guia, ele se expõe ao perigo junto com você. Ele está junto. Ele vai. Só que o problema é, no caminho do Senhor, como que você pode levar seu filho a um lugar que você não foi? Como que você pode levar seu filho a um lugar que você nunca foi? Guiar os filhos no caminho do Senhor. A Bíblia fala, pegue-o pela mão e guie no caminho do Senhor. Percebe? E o caminho que ele deve ser guiado é o caminho do Senhor, não é o seu caminho, não é o que você idealizou para a vida. Só que o problema para você guiar seu filho no caminho do Senhor, presta muita atenção nisso aí, que isso é muito sério. Isso é muito sério. O problema é que você precisa de uma vivência crível. Você precisa de uma vivência pública. O que eu quero dizer com isso? Que você precisa ter uma forma de viver em que seu filho acredite que você acredita.
que ele olhe e fala, não, meu pai é fiel a Deus, minha mãe é fiel a Deus. Eu posso não ser, mas eles são. E você precisa ter uma vivência pública. Você não pode manter a sua espiritualidade no seu foro íntimo. Os seus familiares precisam saber que você ora. Os seus filhos precisam saber que você ora, que você jejua, que você lê a Bíblia, que você lê livro. Seus filhos precisam saber, pais, que isso acontece na sua vida, que isso é um padrão, que é algo normal. Os seus filhos precisam ver você resolvendo conflito usando a Bíblia, usando princípios de Deus, não usando a lógica, não usando o convencimento, não usando a retórica. Porque é isso que a gente aprendeu a fazer. Quem fala melhor, quem argumenta melhor, vence a discussão. Coitado de quem é casado com advogado. Então, né? É isso que a gente aprendeu a fazer. Quem argumenta melhor, vence. Mas não é assim. Olha aquele narrador. Não é assim. Né? Não foi assim. O seu filho precisa ver isso em você. E outra coisa, a última coisa, vivência crível, que ele creia, vivência pública, que ele veja, e você precisa evangelizar seus filhos. A igreja não vai fazer isso. O pastor não vai fazer isso. Embora eu ame todos vocês. Mas o pastor não vai fazer isso. É você que tem que fazer. E quanto mais você retardar nisso, menos tempo seus filhos passam com você. E, gente, evangelizar filho não é torná-lo um mini religioso. É ensinar conceitos como graça, como evangelho. É isso. Ah, mas eu não sei isso aí. Cola comigo, eu te ensino. Você tem mentoria? Não tem mentoria? A gente tem um programa na igreja de mentoriados. Você pode participar. E aí você vai aprender o que é o evangelho, aí você vai passar para os seus filhos. Beleza? Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, fala dessa importância. Da importância de você ensinar bem os seus filhos. Olha o que ele fala. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Olha só. Escrevam no coração os mandamentos que estou transmitindo a você. Apropriem-se deles e leve a seus filhos. Leve a seus filhos a apropriar-se deles. Que eles sejam o assunto de sua conversa. Que os mandamentos de Deus sejam o assunto de sua conversa. Onde quer que vocês estejam, sentado em casa ou andando pela rua, que eles sejam repetidos, desde a hora em que você se levantar de manhã, até a hora em que cair na cama à noite. Que eles estejam amarrados na sua mão, no que você faz, e na sua testa, como você pensa. Como lembretes, e até escrito nos batentes das portas das casas, e nas portas de suas cidades. Olha o que Deus está falando sobre passar o ensinamento para os filhos. Eu não quero te dar um diploma de incompetente, eu quero te alertar sobre o que você precisa fazer. Porque é isso que Deus está requerendo de nós. É só assim que a gente vai parear a nossa vida com a vida dos nossos filhos, a vida dos pais aos filhos. Só que às vezes, querido, nós temos uma agenda tão pesada dentro de casa, com tantos compromissos, e o cansaço rouba o tempo comunitário. Você está tão cansado que a única coisa que você quer é sentar, ver Netflix, jogar videogame, não fazer nada para ninguém. Você não quer ter um esforço para poder reunir a família. Só que você comete um erro se você dedica toda a sua energia, todo o seu empenho ao trabalho e chega em casa esgotado. Tem um erro. Isso não está certo. Não dá certo você entender que você só precisa prover as coisas. Seus filhos precisam de relacionamento. Não basta dar a melhor escola, não basta dar o melhor brinquedo, não basta. Você comprar as coisas da marca, não basta. Precisa de envolvimento e relacionamento, é assim que você vai buscar. Você precisa focar nos laços. Há uma falácia muito grande, eu não tenho quantidade de tempo, mas eu tenho qualidade de tempo. Mentira. Você precisa ter tanto quantidade de tempo quanto qualidade de tempo. O seu filho não sabe diferenciar isso. Ah, pastor, meu filho já passou dessa fase, tem certeza? Filhos são carentes de mãe e de pai, até mesmo quando casam. São carentes de mãe e de pai. Provérbio 22, versículo 6 fala assim: mostre a direção da vida para seus filhos, e mesmo quando eles forem velhos,
eles não se perderão. Eu ouvi um conceito, o Dani estava compartilhando comigo, um conceito de pai bússola e pai GPS. Eu achei fantástico. Pai GPS é aquele que vai, vire à direita, vire à esquerda. Não. A velocidade. O pai bússola é aquele que aponta a direção. Aquele que aponta a sua direção. Terminando. A dificuldade nossa é o quê? A aceleração e expectativa. Qual é a solução? Sincronização e ajuste, retomar a sincronia. E, infelizmente, para você, algumas famílias precisarão tomar a dura decisão de ressincronizar a agenda, tornar a vida da família mais leve e abrir mão de alguns compromissos em prol da vivência comunitária da família. Filhos devem dar passos, pais devem dar passos. Façam acordos, selem compromissos. Não se igualem em responsabilidade. A responsabilidade desse movimento é dos pais, não dos filhos. Confie na sua criação. Vai chegar o momento em que você vai precisar confiar na sua criação, na criação que você deu. Eu tenho um videozinho para passar, só que eu vou passar no final. E eu vou encerrar primeiro para não ficar muito longo. Pensa nisso, querido. Se você precisar de referência, lembra disso. Jesus foi o filho obediente que absorveu a nossa rebeldia para que possamos desfrutar dos benefícios, viver bem e ter uma vida longa. Ao mesmo tempo, Jesus é o pai por excelência, que não provocou a ira dos seus filhos, que não forçou demais seus filhos, mas sofreu a ira do pai por seus filhos, para poder sermos perdoados. Hoje, Jesus quer segurar a nossa mão e nos conduzir no caminho do Senhor, para que a gente possa fazer isso com os nossos filhos. Todas as pistas apontam para Ele. Sincronize a sua família com Jesus. Assumam as expectativas dele sobre a nossa família, e não as que você colocou. Se apoie nas forças de Jesus para serem bons pais, bons filhos. É só assim que a gente consegue chegar lá.